quem é tech, quem usa tecnologia, né, na corretora, vende mais? Eu acho que vende. Na verdade, assim, até acho curioso, a gente pega às vezes a lista, sai de vez em quando, né, de fontes diferentes, a lista das corretoras que mais cresceram, as corretoras mais inovadoras e tal, e frequentemente o último levantamento, a maior parte delas trabalhavam com a gente. Então, no final das contas, eu acho que sim, porque eu acho que não é só o uso da tecnologia. A decisão de usar a tecnologia denota uma característica das pessoas que fazem parte dessa corretora que é muito importante, que é serem insatisfeitas por natureza, estarem buscando formas diferentes de fazer as coisas, buscando soluções diferentes. Então, eu acho que, no final das contas, assim, é a tecnologia que muda o jogo? Ela contribui, mas o que muda o jogo é essa mentalidade, é a forma com que essas pessoas que buscam tecnologia normalmente trabalham. Acho que esse é o maior diferencial. Quando eu comecei a estudar tecnologia, transformação digital, isso era 2016, ainda era uma palavra assim do hype, né? Hoje já todo mundo tem que ter. De consultório médico. Quem ainda não fez, já fez e não sabe que fez, né? Vamos dizer assim. Mas quando a gente começou a estudar sobre tecnologia e transformação digital, a primeira coisa que eu aprendi é que tem que vir de cima para baixo. Tem que começar na liderança. É a mentalidade que tu falou, é isso? Assim, não é um desafio trivial. Não é algo que você fale do dia para a noite, você resolva fazer uma transformação dentro da corretora e ela vai acontecer de forma linear. Você só vai sair ganhando. Você vai ter momentos que você vai perder, que vai ter algum problema, que algumas pessoas não vão se adequar. Ah, mas eu tenho fulano que trabalha há muito tempo na corretora, sabe tudo. Ótimo, e ele também pode fazer parte disso, mas não necessariamente fará. Então, algumas pessoas não se adequam ou não querem se adequar. Então, assim, lá na Tex, a gente é uma empresa de tecnologia. Então, a gente pode imaginar que, por ser uma empresa de tecnologia, todas as mudanças são bem vistas e adotadas já de cara. E não é assim. É a natureza humana. Assim. A gente naturalmente tende a preferir que as coisas estejam da mesma forma, buscar uma estabilidade das coisas. E esse processo constante de inovação é avesso a isso. É um movimento contrário, é um movimento de você estar confortável no desconforto, porque o tempo inteiro você vai estar mexendo como as coisas funcionam. Então, assim, esse é o resultado que a gente estava alcançando. Ótimo, a gente comemora. E o que a gente aprendeu aqui que dá para ser melhor? E sempre dá. E não é um negócio de ser perfeito. Não acho que essa seja uma característica de um movimento de inovação. Mas a principal característica, do meu ponto de vista, é o refinamento. É você estar o tempo inteiro tentando fazer um pouco melhor, vendo quais são os ajustes. Normalmente não tem uma bala de prata. Eu vou contratar o teleporte, minha corretora vai vender mais. Eu adoraria que fosse assim. Mas ele faz parte de um processo de mudança dentro da corretora ou da seguradora. Então, é uma construção que precisa ser feita. Ela tem que ter o apoio e a decisão de cima para baixo, mas ela não vai funcionar se ela for uma decisão só de cima para baixo. Os processos, eu comento isso, né? O processo mental que fez você, gestor, decidir fazer essa mudança precisa ser dividido com a equipe para que a equipe também tenha suas conclusões e decida também por esse caminho. Aí sim você vai ter sucesso e ele vai ser muito mais rápido do que ficar lutando. Porque no final das contas, assim, por mais que um gestor determine, a gente tem exemplos no mercado de seguros, né? Às vezes você fala assim, a gente vai calcular em todas as seguradoras. Mas você fala, você calculou naquela? Não, aquela não. Não, porque hoje ela não está... Então, assim, é natural que as pessoas vão readequando o que foi a orientação. Agora, se todo mundo comprar, aí times assim são imbatíveis, né? E essa é a característica de time mesmo, né? Eu vim no avião, eu vim ouvindo um podcast com o Bernardinho. E ele estava falando um pouco sobre isso, assim, que essa é a característica do time. E, naturalmente, as pessoas que não se adequam a ele, o treinador não precisa ir lá e tirar aquela pessoa. O próprio time tira aquela pessoa porque ele sabe para onde ele quer ir, ele sabe qual é a conquista que ele quer ter. Então, eu acho que o movimento tem que se encontrar no meio do caminho.
é de cima para baixo, mas também de baixo para cima. Tem um exemplo que a gente tem visto numa seguradora que recentemente adotou, né, esse caminho, já era tecnológico e adotou mais ainda, e mais de 50% hoje do time é de tecnologia. Uhum. E a gente encontrou essa seguradora lá no início, no relacionamento com a Educa Seguros, e encontrou agora, recentemente, 2, 3 anos depois da mudança, né? E, assim, é clara a mudança de perfil dos colaboradores, da cultura, a nova cultura que ficou. Interessante. E as pessoas que saíram, a gente enxerga um pouco do perfil das pessoas que saíram, realmente não se encaixavam tanto com essa pegada. E um exemplo de caso aqui, a gente está no 3º software de gestão. A gente aqui é uma agência de criação de conteúdo e já adotou Trello, outras ferramentas de tipo estilo Kanban, né, de etapa, de passo a passo. A segunda foi onde a gente chegou um pouco mais longe, adotou com um pouco mais de engajamento, vamos dizer assim, mas só nessa última é que a gente conseguiu encaixar assim, mais perfeitamente, né, nos nossos processos. O time todo aderiu, a gente tem conseguido criar um manual, né, de uso, de processos e tudo mais, os modelos de documentos e tudo mais. A gente entende que a ferramenta está indo numa direção de evolução e só agora que a gente teve sucesso. Então, não se preocupe aí se você já contratou o Teleport, o Kiver, e ainda não conseguiu encontrar. Às vezes o problema está em entender o que está errado na parte de dentro, né? Não na ferramenta. Imagina que uma operação parecida com a sua fez um movimento inverso. Ela foi desse seu terceiro como o primeiro, depois o segundo e por último foi no Trello. Será que ela teve mais ou menos sucesso? No final das contas, pode ser igual. Porque não é a ferramenta em si, é um amadurecimento de todo o time. Então, na terceira ferramenta que vocês estavam tentando colocar, todo mundo já era mais maduro. Tem um conceito que para software, para várias coisas, que é tipo software de primeira viagem, software de segunda viagem. Tem alguns softwares que, assim, é de primeira viagem, mas ele é só para a primeira viagem. Quando você quiser alguma coisa a mais, vai ter que procurar outra solução. Só que essa outra solução só vai se adequar a você justamente porque você teve aquela primeira viagem. Às vezes você vai para algo que parece mais básico, né? Robusto, exato. Você vai para algo que pode ser mais robusto, sem ter a experiência do básico, você fala, não, isso aqui não me atende, eu queria um processo. E no final das contas é essa construção do conhecimento, né? A gente mesmo que precisa amadurecer. Mas tem uma coisa aqui que é importante que a gente leva como regra, assim, na hora de contratar uma plataforma, qualquer tecnologia que a gente vai utilizar e que o corretor de seguros pode utilizar também, essa empresa está continuamente buscando evoluir aquela ferramenta, implementando novas funcionalidades. A gente recentemente contratou uma plataforma que atendia ali, não vamos dizer assim, 95% do que a gente precisava, mas a gente contratou com a promessa de que, em tantos meses eu vou fazer isso, isso e isso. Falei, pô, legal, hoje esses 95% pela entrega atende o que a gente tem e a gente vai evoluir, vai casar com a nossa evolução essa entrega dessas novas funcionalidades. Então, uma regra que a gente segue aqui, assim, se aquela ferramenta que a gente está contratando tem um cenário, né, uns próximos passos de evolução de novas funcionalidades. É isso aí. E assim, talvez o grande exercício seja até olhar para trás. Então, na hora de vender, tem de tudo no mercado, não só de seguros, de qualquer coisa, né? Tem as pessoas que prometem mundos e fundos. Agora, é muito importante olhar o track record, né? O histórico passado, né? Porque ali tá a verdade, ali tá como realmente se comporta. Então, mas é bem interessante, assim, é um processo de inovação não é descobrir a lâmpada, é transformar a lâmpada em várias variáveis que ela tem para cada necessidade, para cada situação, e o mundo vai mudando, então essa lâmpada precisa ir mudando conforme o mundo muda. Mas para quem tem essa característica, para quem gosta disso, para quem de alguma forma se sente confortável nesse cenário de mudança, e é um aprendizado, todo mundo pode, no meu ponto de vista, é muito legal e é muito recompensador, assim, porque quando você tem um time que está dedicado a isso, errar não é um problema, não é vergonha, não é algo que você se esconde, né, porque você errou. Faz parte do aprendizado. É mais ou menos como descobrir onde dá para errar.
Vamos fazer melhor, porque aí não vai dar para errar mais aqui. Então, enquanto jornada de vida, de carreira, é um negócio muito recompensador. Assim, é legal trabalhar com tecnologia e podendo entregar esse tipo de coisa, fazer a diferença na vida de uma porrada de gente, né? Milhares de corretores.